paz do Senhor. Salmos é um livro poético. Cada salmo reflete adoração, gratidão, livramento, louvor e oração. Veremos cada um em detalhe. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Imagina você andando numa avenida e o farol então está verde, verde para você seguir. Num momento ele fica amarelo, você vai prestar atenção, vai começar a reduzir, e quando ele ficar vermelho, então você para. É mais ou menos esse sentido que a Bíblia está dando. Não ande, não se detenha e não se assente. Tá certo? É algo crescente. Não faça nada dessas coisas porque você só vai ouvir coisas que não é para você ouvir. Coisas que não te edificam. Coisas que só gente errada faz. E aí você começa a pagar o preço junto com as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Isso é um aviso. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, o ungido. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bendito aqueles que se apegarem a ti. Maldito aqueles que se lançarem de ti, que lançarem de ti longe deles. E o que ele fala aqui, ó, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, quando vierem os juízos de Deus no Apocalipse, aí, meu filho, não tem mais o que fazer. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esse salmo fala de salvação, fala de cuidado, fala de carinho.
o zelo de Deus para conosco. Os inimigos nos cercam, mas temos a certeza de que Deus está nos guardando, Deus está zelando por nós, Deus está velando por nós. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Aqui nós temos um salmo de Davi, e ele fala: Senhor, responde-me quando clamo. Davi está numa certa angústia, numa certa aflição, e ele clama o quê? Para que Deus cuide dele, para que Deus o livre. Ou seja, quantos inimigos estão no nosso encalço, os invejosos, os malfeitores, e Deus, quando nós clamamos a Ele, Ele ouve e nos livra. É essa a confiança que nós temos que ter em Deus. Deus nos ouve, Deus nos guarda, Deus nos livra. Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas da tua benevolência. Davi aqui está dizendo o seguinte: quantas pessoas não perseguem o rei? Falam mal, criticam, julgam certas ações, mas eu quero viver na minha podridão, eu não quero que o rei diga o que eu tenho que fazer. Não, se o rei estiver no caminho correto, na direção certa, você tem que fazer o que o rei manda. Do contrário, tudo bem, vamos reclamar com o rei. Ei, você está numa posição errada. Não é assim que Deus está te ensinando. Vamos reclamar. Senhor, o Senhor colocou uma pessoa ali que não é do meu agrado, ela está desagradando o povo, Deus se encarrega. Não é você que vai fazer justiça. Deus colocou o rei ali. Então o rei tem que prestar contas a Deus. Se ele está agindo correto, glória a Deus. Do contrário, Senhor, não está de acordo. E Deus vai agir, vai entrar com providência. Não precisa você ficar clamando: Senhor, destrói os meus inimigos. Senhor, aniquila com a vida deles. Não é assim. Antigamente, sim, não havia o que nós temos hoje, a graça de Jesus. Então, você podia pedir o que você quisesse para Deus. Hoje não. Senhor, tenha misericórdia. Ele está agindo errado. Senhor, o Senhor colocou ele lá, mas está fazendo coisa errada. E aí Deus entra com providência.
Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Aqui é um detalhe. Senhor, envergonhe os meus inimigos. Aí é diferente. Quando Deus abate, todo mundo fica zombando. Olha, caiu. Ainda mais quando você perde o emprego, né? Aí você é vagabundo, você é preguiçoso. Quando Deus fecha a porta e Deus não abre, que você não consegue emprego, a culpa é sua. E assim vai, né? Quantas bobagens não falam para você? E às vezes não é só bater, não é só perseguir, são calúnias, difamações que fazem contra você. E esse canto de Davi, uma oração, fala justamente sobre isso. Senhor, engrandece-me, tira-me dessa situação e que os meus inimigos sejam envergonhados. Salmo 7. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam e nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Viu aqui? Davi, nesse caso, está falando, as pessoas, os ímpios, eles estão na sua iniquidade, no seu desequilíbrio. Então eles abrem uma cova e eles mesmos caem nela. Mas por quê? Porque não se convertem. Então Deus está de braços abertos. Olha, eu estou aqui, eu quero que vocês se aproximem de mim. As pessoas não querem Deus. Então, cavam buracos, neles caem e neles ficam. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos
e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo de Davi é um cântico de louvor. Então, às vezes, quando você não tem nada para falar para Deus, leia o Salmo 8 em voz alta. Salmo 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se, Senhor, conhecido pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de desfrutar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Aqui então, Davi está dizendo: Senhor, tu és grande, o Senhor não se esquece dos aflitos. Por mais que a gente esteja se sentindo desamparado, Deus está olhando por nós, Deus está no controle da situação, Deus está ao nosso lado. O salmo aqui está bem explicado. Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração
nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o eleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Viu o que ele está dizendo? As pessoas, para justificarem os seus erros, não existe Deus. Deus não está vendo. Existe Deus, Deus está vendo, e muito cuidado, porque eu já falei lá atrás, quando ele se levanta do trono para tomar uma atitude, não tem Jesus Cristo, não tem ninguém que segura. Já falei que Jesus está no controle de tudo, todo o poder, a autoridade está nas mãos dele, mas até certo ponto, quando Deus fala, agora vou eu agir, Jesus sai da frente e fica quietinho, porque a surra de Deus é grande. Nós estamos no tempo da graça. E é por isso que a gente vai abusar. Já expliquei lá atrás. Jesus está segurando as pontas, está advogando, está colocando panos quentes, mas quando Deus fala que não tem pano quente, e agora essa confusão que vai resolver sou eu. Aí você pode se preparar, que a surra é grande.